Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver essa questão da UEL hoje com vocês. Acompanha comigo. Se x pertence ao terceiro quadrante e secante de x é menos a raiz de 5, então o valor de seno de x é igual a... Pessoal, vou resolver essa questão de dois modos e aí você decide qual deles é o que você tem mais facilidade no dia do vestibular. Acompanha comigo. Primeiro modo, eu vou trabalhar com a ideia de substituições. Como assim? Eu sei que a secante ela é o inverso do meu cosseno. Como ele deu a secante, eu vou substituir menos raiz de 5 e o restante da conta copio igual. Posso mudar de lugar esses dois personagens aqui, eu vou ter que o cosseno vai ficar 1 sobre menos raiz de 5. Esse menos fica um pouco feio, né? Deixar aqui embaixo, joguinho de sinais, mais com menos, menos. Não vou racionalizar de início, tá? Vou deixar assim, depois eu vejo aí o que eu vou fazer. Massa, já tem o cosseno, professor. Como é que eu faço para chegar no seno? Pede ajuda para a mãe das identidades, pede ajuda para a identidade fundamental. Tem o seno, quero chegar no cosseno, um dos modos é a fundamental. Vai copiar o seno ao quadrado e o cosseno você vai substituir. Eleva tudo a 2 e o restante copia igual. Olha aí, só matemática básica agora, tá? Esse menos 1 elevado a 2 fica 1, raiz de 5 elevado a 2 fica 5. Viu que não precisou racionalizar lá na parte do cosseno. E aqui você coloca igual a 1. Vai ficar seno ao quadrado igual a 1 menos 1 quinto. Quando eu resolver essa minha conta aqui depois da igualdade, vai ficar 5 vezes 1, 5 menos 1, 4 quintos. Muito bem, vou eliminar o expoente, coloca mais ou menos a raiz de quem está depois da igualdade. Raiz de 4 é 2, raiz de 5 não tem raiz exata, deixa na forma de raiz. Professor, acho que aqui, para chegar na resposta, vai ser bom você racionalizar, porque não tem nenhuma raiz no denominador. Então, 2 raiz de 5, quando eu racionalizo, vai ficar raiz de 5 em cima e embaixo. Eu vou ter 2 raiz de 5 sobre 5. Agora, qual dos dois resultados que eu vou pegar? Mais ou menos? Sempre pinta aquela dúvida, né? Como x está no terceiro quadrante, essa região. O seno é o que está no eixo das ordenadas, terceiro quadrante, o nosso seno é negativo. Então, você vai pegar menos 2 raiz de 5 sobre 5. Temos essa alternativa? Sim, a alternativa correta, D, de doidas pelo saber. Show? Observa que antes de resolver a questão, só pelo fato de saber que no terceiro quadrante o seno ele vai ser negativo, você já ia eliminar a alternativa A, já ia eliminar a alternativa B. Professor, sabe por que você também poderia eliminar a alternativa E? Olha só que massa. Raiz de 30, ela é mais ou menos quanto, hein, gente? Como a raiz de 25 é 5, raiz de 30 vai ser 5 e alguma coisa. Então, quando você pegar 5 e alguma coisa e dividir por 5,
esse resultado vai ser menos 1 e alguma coisa. E não pode, porque o seno, o menor valor que ele possui é o que mesmo? Menos 1. Na alternativa E, você tem um número que é menor do que menos 1. Ele estaria aqui para baixo. Não pode. Então, ou a C ou a D, mas aí teria que fazer o nosso cálculo e chegar nesse resultado. Legal? Gostou dessa forma? Tenho a secante. Acho o cosseno, fazendo o inverso. Tenho cosseno, quero chegar no seno. Identidade fundamental. Toma muito cuidado no final, que você, ao eliminar o expoente, sempre põe mais ou menos a raiz de quem está depois da igualdade. Como é que eu decido se é o positivo ou negativo? Olha em que quadrante o meu ângulo está. Agora, professor, olha o segundo modo, tá? Vamos ver se você vai gostar do segundo modo. Eu vou pegar a informação da secante, que é menos o que? Raiz de 5. E aí você vai pensar comigo exatamente em fazer aquele triângulo retângulo. E o meu ângulo X eu vou colocar aqui. Lembra que secante é o inverso do cosseno. Cosseno, lá no nosso triângulo retângulo, professor, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Como o cosseno é adjacente pela hipotenusa e a secante é o inverso do cosseno, posso falar que a secante é a hipotenusa pelo cateto adjacente. Muito bem. Como não tem ninguém aqui embaixo, você coloca 1. Está na mesma, né? E aí você vai fazer a seguinte associação. No numerador, só o valor positivo eu coloco como a hipotenusa, e no denominador, só o meu valor aqui, eu coloco como a medida do cateto adjacente. O sinal você não conta, tá? Ele fica, tá, sem aqui. Eu não vou ter esse cateto oposto. Vou colocar y aqui. Vou fazer Pitágoras, pessoal, o famoso tio Pit, para achar essa medida. Vai ficar hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Elimino 2 com 2 aqui, fica 5, y ao quadrado, mais 1. Passa para lá, você vai ter 5 menos 1, 4, y ao quadrado, mais ou menos a raiz de 4. Como y é medida, já sei que eu pego apenas o valor positivo. Olha aí, chegamos no valor do cateto adjacente. Vou colocar aqui o seu resultado. Agora, professor, como ele quer o meu seno, cateto oposto sob a hipotenusa. O nosso cateto oposto vai ser o 2 e a hipotenusa vai ser raiz de 5. Não vou deixar a raiz embaixo, porque nas alternativas não tem. Você vai ter que o meu seno vai ficar 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 aqui vai ficar a raiz de 25, que é igual a 5. Como é que eu fecho agora a resposta, professor? Vou olhar aonde o ângulo está. Como ele disse que é no terceiro quadrante, eu já sei que o meu seno vai ser o quê? Negativo. Então, você vai colocar menos aqui e você vai observar que vai chegar na mesma alternativa, alternativa D. Esse é o segundo modo, que eu já fiz semelhante num vídeo de uma questão da FUVEST. Monta a relação no triângulo retângulo, acha a medida que falta fazendo Pitágoras,
Uma vez que eu tenho todas as medidas, eu acho que ele quer, no caso, seno oposto pela hipotenusa. Depois que eu achei o seno, eu vou adaptar conforme a região. Como o nosso ângulo X pertence ao terceiro quadrante, você coloca o respectivo sinal de menos. Legal? Qual método você gostou mais? Acho que os alunos, tá, preferem esse método, mesmo não sendo tão rápido, acho que o aluno tem mais confiança. Deixa aí os seus comentários, qual método você gostou mais. Legal, meus amigos? Quer ver mais questões? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.